salve torcedor, na área com mais um boletim do canal Detetive Vascaínos. Aqui é 100% jornalismo. Continuo contando com o seu apoio, viu? Portanto, já deixa o seu like nesse trabalho, vai compartilhando o vídeo aí com seus amigos, no Zap. E se chegou até aqui e ainda não é inscrito, vire imediatamente, hein? Assim você ajuda a melhorar o nosso alcance, né? Lá aqui no YouTube. Bom, nesse vídeo de hoje vamos repercutir a dura punição preventiva imposta pelo STJD ontem em relação ao atacante Raniel, que comemorou seu gol de pênalti no último domingo em frente à torcida do Sport, né? Tal decisão vem criando muita polêmica, né? Afinal, seria uma censura às comemorações de gol? Teremos uma cartilha de como o jogador deve extravasar sua alegria com aquele momento de agora em diante? Olhe, para ilustrar esse assunto, eu fui entrevistar um cara que é profundo conhecedor do Vasco, hein? E principalmente expert em comemorações. Trata-se do Rafael Silva, que ficou conhecido como matador de urubu, né? O atacante vai falar aqui o que achou dessa decisão e vai abrir o verbo. Tem também notícias sobre o jogão de sábado entre Vasco e Criciúma. É a Série A mais do que nunca batendo na porta. E você aqui vai ficar sabendo de todos os detalhes. Portanto, fique ligadinho até o final e vamos em frente. Bom, vamos iniciar esse informativo de hoje falando então das últimas punições envolvendo Sport e Vasco do domingo passado. Como era previsto, veio o chumbo grosso. Ontem o presidente do STJD, Otávio Noronha, deferiu a noite a liminar solicitada pela Procuradoria-Geral do órgão, né, e estabeleceu uma punição preventiva. Pelo lado do Sport, a Ilha do Retiro foi interditada. E agora o time pernambucano terá que mandar os seus próximos jogos em casa com portões fechados e de quebra perderá o direito à carga de ingressos nas partidas como visitante. Lembrando que nessa Série B o Sport ainda terá um jogo em casa e 2 fora. Porém a punição envolveu o Vasco também, né? O Raniel e o Luiz Henrique, que provocaram os torcedores do Sport na comemoração do gol da equipe Cruz Maltina, foram suspensos preventivamente por 30 dias. Porém a suspensão é limitada a 2 partidas por conta da pena mínima prevista no artigo 258A, o que faria com que ambos os jogadores estivessem liberados na última rodada contra o Ituano. Vale destacar que o Sport será ainda julgado na próxima semana pela invasão a campo. O clube foi denunciado nos artigos 205, 211 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e nos artigos 19 e 20 do Regulamento Geral de Competições da CBF. Por conta disso, pode ser punido com perdas de mando de campo, multa e principalmente a perda dos pontos da partida contra o Vasco, que seria declarado então o vencedor. A possibilidade é real e existe, em que pese ainda ocorrer algumas divergências de opiniões entre os advogados. Em relação ao Vasco, o clube sequer foi citado e a preocupação é apenas mesmo com os 2 jogadores. E essa punição contra o Raniel virou alvo meio que de muita polêmica, né? E revoltou os torcedores do Vasco e, por que não, os jogadores pelo país afora, e que estão acostumados a extravasar em suas respectivas emoções após colocar a bola para dentro da gente. Na súmula, o árbitro Rafael Cláudio registrou que expulsou o Raniel pela sua atitude antidesportiva, né, por provocar a torcida adversária na comemoração de um gol. O Raniel, por sua vez, em recente declaração ao portal UOL, afirmou que a comemoração provocativa foi vista como uma forma de desabafar o tratamento que recebeu dos torcedores do Sport, que o chamaram de noiado, drogado e traficante. Segundo o jogador, foi apenas um desabafo dele, e que o que ele fez não era motivo de ter causado toda aquela confusão. Pois é, fato é que o Raniel ganhou esse gancho, e a pergunta que fica no ar é a seguinte: será que tal punição poderia ser interpretada como uma censura às comemorações? Será que o jogador agora terá que seguir uma cartilha de como deve comemorar seu gol? O futebol perdeu a graça? Quem não se recorda do Romário, Edmundo, Renato Gaúcho, Edilson e tantos outros provocando a torcida adversária em seus gols? Se isso virar uma mania, meus amigos, muita gente vai ser expulsa ou tomar um longo gancho daqui para frente. Mas, diante dessa punição, como é que fica a cabeça dos jogadores que estão acostumados a extravasarem no momento do gol? O que eles acham dessa decisão? Pensando nisso, eu recorri a um velho conhecido da torcida do Vasco e que é expert em comemorações dessa natureza. Estou falando desse cara aí, do atacante Rafael Silva, hoje jogando no futebol da Indonésia. Depois de ser o herói do título estadual de 2015, o atacante foi peça-chave na eliminação do Flamengo na Copa do Brasil daquele ano. Ele entrou no segundo tempo para marcar o gol que colocou o time de São Januário nas quartas de final da competição. Na comemoração, o Rafael tirou a camisa, né, e correu em direção à torcida rubro-negra, fazendo aquele gesto como se estivesse cortando o pescoço dos rivais, num tom bem humorado e provocador. Por isso, hoje é conhecido pela torcida Cruz Maltina como matador de urubu.
E eu quis saber do Rafael como ele viu essa decisão de punir o Raniel por essa comemoração provocativa e se isso pode tirar a alegria do futebol. Confira aí. Fala, Marcos. Bom dia, meu irmão. Tudo tranquilo? Pô, bacana aí. Obrigado pela lembrança aí. Cara, a minha opinião é o seguinte, cara. Eu acho que eu vou naquela linha que a maioria dos ex-jogadores, jogadores também da atualidade estão falando. O futebol realmente tá ficando chato. Porque, como eu sempre falei, cara, eu aprendi a gostar do futebol através disso, cara, da rivalidade, das provocações, né? Através de Edmundo, Edilson. Essa galera aí do passado aí foi o que marcou minha geração aí, né? Quando eu era torcedor. E eu gostava, cara, eu me apaixonei pelo futebol por causa disso, né, cara? Essas provocações, aí eu ficava com aquela ansiedade pra assistir, né, os clássicos, os jogos e o que ia acontecer, né? E tanto que eu pude fazer o gol contra o Flamengo, que era nosso rival aí, né? E a gente deu aquela provocada e não teve nada disso, né? Não teve confusão. Pelo contrário, cara, a época que eu tive aí no Rio, aí morando no Rio aí, encontrava os flamenguistas, eles sempre me respeitaram, né? Nunca teve negócio de agressão, nada, sempre brincavam, né, a respeito disso, da provocação, mas eu nunca tive nenhum episódio aí de violência, né? E eu acho, eu não concordo aí com a punição aí que deram pro Raniel aí, né? Não concordo, porque futebol é isso, cara. Futebol é diversão, é brincadeira e não tem por que punir ele pela uma provocação numa comemoração, entendeu? Desejo boa sorte aí pra todos aí no decorrer da caminhada do Vasco aí. Como sempre, tô aqui na torcida, né? Roendo as unhas aqui, torcendo para que o Vasco possa subir logo. Agradecendo ao Rafael Dejá pela sua participação. Pois é, a punição do Raniel foi um soco no estômago, né, para a irreverência que ainda temos nos jogos de futebol, né? A se confirmar essa punição, iria criar um precedente perigoso para punir outros jogadores que porventura fizerem o mesmo a partir de agora. Mas e você, o que achou dessa punição, hein? Encara como uma censura? Acha que tem que ser proibido mesmo comemorar gol em frente à torcida adversária? Ou o jogador não tem nada com isso e quem tem que manter os nervos no lugar é a torcida? Comenta aí, participe, eu quero ouvir você. Bom, agora vamos focar no duelo entre Vasco e Criciúma no próximo sábado pela Série B. Pelo lado do Vasco, segue a intensa preparação no CT Moacir Barbosa e o Jorginho quer a sua equipe mordendo em campo, explorando a velocidade dos seus atacantes para surpreender logo de cara o Criciúma. Ele sabe que está cheio de equipe com secador ligado e todo cuidado é pouco nesse momento, né? Até porque ao time de Santa Catarina só interessa a vitória. Então é notório que a equipe catarinense vai jogar a vera e buscar jogar nas falhas do Vasco para conseguir o resultado. O time deve ser o mesmo que iniciou a partida contra o Sport Recife, né? E com o Alex Teixeira ficando como um trunfo para o segundo tempo, né? Em que pese muitos torcedores pedirem a saída do Nenê, mas por hora o Nenê segue mantido na posição. Lateral esquerdo Paulo Victor já voltou a treinar com a bola, né? Aprimorar a parte física e deve ser relacionado para essa partida se não tiver mais nenhum problema. Mas o titular da posição será o Edmar. E ontem o Edmar concedeu um depoimento à Vasco TV, projetando sobre essa reta final e o jogo decisivo contra o Criciúma. Ele pregou cautela, mas admitiu que o time está bem focado e tratando o jogo como mais uma final. Ouça aí. Jogo chave para nós, né? A gente já passamos aí por grandes dificuldades aí durante esse campeonato da Série B e eu acho que esse jogo do Criciúma aí é mais um que a gente vai encarar como uma final, então vamos trabalhar durante essa semana aí muito focado e de uma maneira que a gente possa chegar no sábado e a gente possa fazer um grande jogo, sabendo da dificuldade, do grau de dificuldade que vai ser o jogo. O time do Criciúma também entrou na briga aí também pelo acesso, então vamos tratar realmente o jogo como se vai ser uma final. Eu acho que esse é o sentimento, cara, eu acho que esse é o pensamento de todos que estamos embutidos aí nessa luta aí, então é um jogo de final realmente, esperamos aí juntamente com o nosso torcedor fazer um grande jogo e sermos coroados aí no final com a vitória. A gente sabe que o time do Criciúma é uma equipe qualificada, né? Uma equipe que provavelmente nos jogos fora de casa eles jogam com a linha mais baixa, então eu acho que nosso time vai ter que ter um pouco de paciência, né? Saber trabalhar a bola, saber, né, atacar no momento certo e defender também no momento certo, então
O exemplo que a gente tem desse jogo aí é saber que fomos lá em Criciúma, lutamos bastante, conseguimos uma vitória que foi muito difícil. O time do Criciúma tem jogadores que têm experiência, então, como eu falei, eu acho que temos que estar realmente muito concentrado e eu acho que o nosso foco é pensar no que a gente pode produzir, naquilo que a gente pode fazer dentro de casa, perante o nosso torcedor. E é isso que a gente vai se concentrar durante essa semana, em fazer o nosso melhor, em treinar da melhor maneira possível para que no sábado a gente possa chegar e fazer um grande jogo. Bom, sobre o Criciúma, o time catarinense ainda tem 5% de chance de acesso de acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia. Mesmo diante das poucas possibilidades, por lá o foco é total também em fazer um grande jogo e vencer o Vasco em pleno São Januário lotado. O time catarinense quer fazer história para manter a chama viva pelo acesso. Até porque, se somar os 3 pontos, a equipe ficaria apenas a 1 ponto do clube carioca e precisaria de mais um tropeço do Vasco para poder vencer os seus 2 próximos compromissos e chegar lá. O técnico Cláudio Tencati quer sua equipe jogando de forma inteligente, contra o Vasco e não desperdiçando as oportunidades, pois é um jogo que a equipe catarinense precisa ser cirúrgica. E esse é o pensamento deles diante da equipe cruzmaltina. O time vem com tudo e sem qualquer responsabilidade. Quer vencer, acima de tudo, o Vasco para poder continuar sonhando com o acesso. Bom, galera, tô indo nessa, hein? Espero que tenham gostado desse conteúdo e boto um ponto final por aqui. Mas por hoje é só. Agradeço a vocês a audiência, os likes, os comentários e continue aí comentando embaixo do vídeo, Porque eu leio um por um e tento sempre responder na medida do possível. Forte abraço a todos e até a próxima!